Estamos começando mais um podcast da DW Conteúdo. Estou aqui com o Diego. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje o episódio com certeza promete, né? Vai ser com uma pessoa muito especial na minha vida, que me ajudou muito e tá aqui com a gente agora. Eu também, de tabela. Andrei Branco. Andrei, por favor, dá oi pro pessoal aqui. Olá, pessoal, tudo bom? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês na DW. Obrigado pela honra em participar e espero que eu possa ajudar, de alguma forma, a trazer um pouco mais de conhecimento, né, dos assuntos da saúde mental. Mais ainda, né? Porque o que já me ajudou não tá escrito, entendeu? E eu tenho certeza que a Egli também, ela vai confirmar isso. Pra quem não sabe, o Andrei, ele foi o meu terapeuta, psicanalista, né? Eu sou psicóloga, a minha abordagem é a psicanálise, então eu acho que eu caminho por esse caminho, sim. Então o Andrei, ele cuidou de mim, cuidou dessa minha fase, que foi quando eu saí do SBT para vir para DW, e ele tem grande parte nesse meu desenvolvimento pessoal. Então, primeiro de tudo, muito obrigada. Talvez eu não conseguiria expressar metade do que eu sou hoje se não fosse por você. Então, muito obrigada. Autoconfiança, tudo, né? Que a gente vai trazer. Tudo. E, inclusive, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está trazendo aqui, que foi uma transformação de carreira dele, né? Porque, para quem não sabe, eles se conheceram no SBT. Exatamente. Né? Então, quando o Andrei você estava estudando, né, Andrei? Informação e tudo mais, então vocês se conheceram. Antes de tudo, conta um pouquinho das suas formações pra gente saber. Claro. Bom, então, de graduação, eu sou graduado em psicologia. Após a graduação, eu fiz uma especialização em psicanálise pela PUC de São Paulo, uma especialização em neuropsicologia e saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da USP e formação em perícia psicológica e neuropsicológica para atuar em tribunais de justiça. Nossa. E há quantos anos você já estuda? Contando a graduação, eu comecei em 2020... Não, 2020 não, foi 2014. 2014 eu comecei a graduação em psicologia, terminei a graduação em 2018, né, finalzinho de 2018, e aí eu já fui emendando, né, uma pós atrás de outra pós. Hoje eu estou no doutorado direto, né, em psiquiatria também, pela Faculdade de Medicina da USP, e atualmente eu sou pesquisador, né, em saúde mental, principalmente nos cuidados parentais de casais e crianças com até 3 anos de idade. Muito bom. Nossa, e com quantos anos hoje, Andrei? Hoje, 36. 36 anos, 36 anos. Com um currículo desse, né? Como é que ele não tem 60? Foi mês passado. Dia 11 de julho. Que susto. Como é que ele não tem 60 anos, né? Com esse currículo, a gente fica pensando, caramba, é muito doido, é muita coisa. É muita coisa, é muito conhecimento. Eu conheci o Andrei estudando e eu nunca vi o Andrei sem estudar. Eu não conheço ele sem um livro. Todas as vezes que eu via ele tava com um livro ali em cima da mesinha dele, estudando. E eu sempre fui muito interessada, então eu sempre perguntava, que livro é esse aí? O que você tá fazendo? E ele ia me contando, eu via aquela evolução e eu falava, nossa, ele é realmente apaixonado pelo que ele faz. Exatamente. E as pessoas, eu acho que elas têm uma percepção que às vezes a mudança de carreira talvez seja totalmente racional, né? Você que tem essa vivência, né? Você acompanha muitas pessoas, atende muita gente. Você acha que é realmente racional essa mudança? Esse start para a pessoa mudar de carreira? Não é um processo fácil. Eu acho que a gente deveria começar olhando para isso, né? De que não é um processo fácil. A transição de carreira, ela requer muitas questões que são envolvidas ali. Então, desde você conseguir imaginar um futuro para frente, né? Uma perspectiva de vida, uma idealização para o futuro. E o quanto que você consegue bancar esse desejo. Tá. Porque tem muitas pessoas que têm uma expectativa de um novo trabalho, uma nova profissão, mas é difícil você bancar esse desejo. Não é fácil, né? Você correr atrás, você dar conta, tolerar a frustração, né? Porque às vezes a gente idealiza um objetivo, quando a gente vai alcançando, caminhando para esse lugar, a gente vai se deparando com empecilhos, né? Com travas que vão impedindo ali o avanço, e isso a gente precisa lidar com a frustração.
Então, o que eu acho é que um planejamento, né, um bom planejamento, uma boa construção desse futuro, né, com o pé no chão, é claro, né, sem idealizar muito, porque muitas idealizações também não levam a gente a lugar algum, né? Então, sobretudo, bancar o desejo. E você acha que o que mais está atrelado à dificuldade das pessoas de conseguir mudar de carreira? No meu caso, por exemplo, eu acredito que foi mais uma questão minha, interna. Eu comigo mesma, de não achar que eu era merecedora daquilo. E você acha que a maioria das pessoas, elas estão em que ponto? Olha, é lógico que cada história, né, a gente vai considerar as experiências que aquela pessoa viveu antes, né? Isso é importantíssimo. A nossa personalidade, né, a nossa psique, ela é formada por memórias. Então, memórias visuais, né, as memórias cognitivas e as memórias afetivas também. Então, é claro que ao longo da história de vida de uma pessoa, a gente passa por muitas experiências. E isso tudo vai nos formando, né? A gente vai carregando uma espécie de uma bagagem, né, junto conosco. Então, isso delimita muitas coisas. Mas eu penso que tem algumas características que elas podem impedir mais. Por exemplo, medo, culpa, vergonha, achar que não é merecedor daquilo, né? Inclusive Freud, ele fala muito sobre o fracasso diante do sucesso. Então, pessoas que estão ali caminhando por um objetivo, por uma carreira, e quando vai chegando no sucesso, elas mesmo começam a andar para trás. Né? Então a gente pode ver muitos cantores famosos, né, internacionais, muitas celebridades que quando atingem um patamar, né, de visualizações, de conhecimento, de trabalho em si, elas voltam para trás, né? E algumas até chegando à morte, né? Então, isso é uma questão que acho que a gente também deve considerar, né, que é o medo do sucesso, uma possível tendência ao fracasso diante do sucesso, né? Que mais? Eu consegui te responder? Conseguiu, maravilhosamente bem. E eu tenho uma dúvida. Você passou por esse processo, né? Conta um pouco pra gente da tua carreira lá em TV. A gente tava almoçando agora e tem uma história muito legal que eu acho que vale muito a pena você trazer pra cá, porque não é a primeira pessoa que eu vejo que tem essa conexão com a empresa que você trabalhou. E qual foi a importância, que eu achei muito legal também você falar que você tem orgulho da sua trajetória, né? Então, e realmente é um motivo de orgulho, né? Eu queria ouvir um pouquinho para passar para o pessoal e que você falasse o que te despertou, né? Eu vou estudar para ser um ponto de ajuda para as pessoas, né? Desde quando você enxergou que o teu propósito era esse? Eu acho que a psicologia, ela entrou na minha vida nos meus 14 anos. 14, 15 anos, que foi quando eu iniciei a minha psicoterapia. Na época eu era adolescente, aí como toda pessoa adolescente, tem questões ali que precisam ser trabalhadas por um profissional habilitado, é claro. Então eu iniciei a minha psicoterapia por volta dessa idade, 13, 14 anos. E eu lembro que a minha psicóloga, ela trabalhava comigo de uma forma muito sutil. E eu não consigo descrever exatamente o que ela fazia, né? Como que ela promovia essas interrogações. Porque o psicólogo, ele não vai te trazer soluções. Ele vai movimentar a sua psique, né? Ele vai te questionar para conseguir que você se escute, né? Que você observa o que você está fazendo da sua vida, né? As escolhas que você está fazendo, o caminho que você está escolhendo. Não é fácil, né? Todos os caminhos que a gente decide não são fáceis, é lógico. Mas o que te mantém naquele caminho? Né? Por que você insiste ali? Se tem uma pedra no sapato, por que manter essa pedra no sapato, né?
Mas bom, então eu gostei muito do meu processo terapêutico, né, o qual eu tenho um carinho muito grande, né, pela minha psicóloga. E depois, então, eu morei na minha cidade, que eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Horizontina. Fiquei lá até meus 18 anos, saí de lá, fui para Florianópolis. Em Florianópolis, eu trabalhei numa empresa que era uma filial lá em Floripa, né, a matriz era aqui em São Paulo, e essa empresa me trouxe a São Paulo. Ponto. A minha infância inteira, eu assistia a programação do SBT com os meus pais. E eu sempre achei, né, a programação, a grade, os programas muito alegres, muito divertidos. E uma memória afetiva com meu pai também, né? Nós assistíamos muito o programa Chaves. Então, em algumas traduções, em algumas versões, né, eles falavam que o Chaves morava aí em São Paulo. Então, olha só como que é a construção, né? Chaves, eu lembrava muito do meu pai, desse momento com meu pai, dessa nossa história juntos. A minha mãe também assistia em alguns momentos, mas o meu pai, ele era mais fã mesmo. Uhum. E o SBT, por ser uma empresa de... Quem, né, de fora, né, observa aquilo como um grande sonho, né? Toda aquela programação, né, o que é realizado lá dentro. Então, acho que tudo isso foi formando o meu inconsciente de desejos que eu queria, né, atingir, né? Eu queria chegar até lá. E eu consegui. Então, quando eu cheguei em São Paulo, por essa empresa que me trouxe até aqui, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava em São Paulo, eu fiz um teste para entrar, né, como funcionário do SBT, e eu passei. E eu entrei no SBT em 2011, eu fiz uma viagem, depois em 2012 eu fiz uma viagem para fora do país, onde eu gostaria de morar e trabalhar, enfim. Na ocasião, aquele país não estava num momento bom financeiro, e aí eu conheci um casal lá, na Espanha, né, em Barcelona, que eles me aconselharam a não ir para a Espanha naquele momento, em 2013. Porque, né, a Europa não estava num momento muito forte financeiro. E aí eu voltei, né, para o Brasil e pensei, bom, o SBT é muito incrível, eu gosto do meu trabalho aqui, gosto da empresa, uma empresa muito família, mas eu quero algo a mais. Acho que chegou o momento de fazer faculdade. Eu tinha 23 anos. Tá. Acho que chegou o momento. E foi o melhor momento, porque a psicologia, ela te exige uma maturidade. Os textos que a gente lê, as aulas que a gente tem, são aulas e textos muito densos, são conteúdos muito densos. Então, eu acredito que o Andrei, com 18, 19 anos, não teria a maturidade que teve aos 23, 24, 25, 26, 27, 28, né? E isso é uma coisa inerente do ser humano, né? Nós vamos amadurecendo ao longo da nossa vida. E que bom que a gente muda de opinião, que bom que a gente vai abrindo os nossos horizontes, né? E então, com 23 anos, eu fiz a faculdade eu fiz o vestibular, né? E entrei com 24 anos. E a psicologia, ela foi um encontro indescritível, né? Eu acho que no primeiro e no segundo semestre eu fiquei assim meio fora da casinha, sabe? Tipo, meio bitolado. Eu queria estudar muito tudo, porque eu achava que eu tinha que entender tudo de toda a teoria. E aí eu tive uma professora que ela dava aula de história da psicologia e ela percebeu ali que eu estava muito ansioso e angustiado, né? E aí um dia ela me chamou e ela falou assim: Andrei, você não precisa estudar tudo nessa intensidade. Não tem como. É muito conteúdo. Não tem como. Você vai perceber que ao longo da graduação tem algumas matérias que vão te interessando mais, né? Tem algumas abordagens da psicologia que você vai sentindo uma aptidão, uma facilidade de compreensão. Então foca nessas que você gosta e que você vai levar, né, para sua clínica, que são as abordagens. E as outras matérias você precisa entender, é claro, mas você precisa passar de semestre, né? Matérias que eu não uso na clínica hoje, então lá atrás na graduação eu não precisava tirar um 10. Né? Exato. Então eu acho que eu consegui diminuir um pouco a minha ansiedade e angústia daquele momento para focar mais na psicanálise
e na avaliação psicológica, que são, né, as áreas da psicologia que eu me dedico mais. A psicanálise na clínica, né, enquanto psicoterapia, e a avaliação psicológica e neuropsicológica para outros fins, né, para fins de psicodiagnóstico. Muito legal isso que você falou da maturidade, é uma questão muito forte, assim, porque hoje eu fico pensando, se eu tivesse feito a minha formação também um pouco mais velha, a minha formação de interpretação para teatro, televisão, se eu tivesse feito um pouco mais velha, eu teria aproveitado mais, e eu acho que isso tem muito a ver com o que você trouxe e com responsabilidade também. Sim. Porque quando você tem ali 18, 19 anos, você ainda não tá com a responsabilidade formada. Eu sou a prova viva disso daí. E aí... Se eu tivesse feito minha faculdade um pouquinho mais tarde, eu teria aproveitado bem mais. Eu fico pensando nisso também, maturando isso. Claro que depois eu fui estudar muito mais para correr atrás, né? Fazer os outros cursos. Mas é muito importante você ter começado no momento certo. Tudo aconteceu para você da forma certa, no momento certo. Muito legal. E eu queria que você contasse também que você conseguiu realizar um sonho da sua família, de trazer o seu pai e a sua mãe. Conta como foi isso. Sim. Para conhecer, né, o SBT. Como eu falei, então, a minha família sempre assistiu o SBT, né? E depois, no momento que eu entrei como funcionário do SBT, a minha família e a cidade em si, porque é uma cidade muito pequena, né? Rapidamente ficaram sabendo, até mesmo por redes sociais, né? Que vão divulgando, enfim. E eu também. Então, quando eu entrei, né, os 2 primeiros anos do SBT, eu acho que foi um período onde eu me possibilitei vivenciar tudo aquilo, todo aquele sonho, né? Depois a gente vai se acostumando, né? Então, o que antes eu andava no corredor, encontrava um artista, um cantor, uma celebridade, e aquilo era um momento, assim, muito especial, e eu até meio ficava, assim, impactado. Em êxtase, né? Em êxtase. Depois você vai percebendo que é o seu dia a dia. Sim. Né? O dia a dia de televisão é ver artistas. Né? Então a gente vai se acostumando. E conviver com eles. E conviver né? com E aí eles. você se acostuma a lidar com aquelas pessoas, com o ego das pessoas também. Sim. Cada pessoa tem um ego diferente. Sim. É muito legal. Bom, e aí eu organizei uma vinda do meu pai e da minha mãe aqui a São Paulo. E, obviamente, né, que eu não poderia deixar de levá-los para assistir qualquer programa do SBT, né, uma vez que eles conheciam todos. Eles não me pediram, né, porque eles sempre respeitaram que lá era o meu trabalho. Então, eles tinham muito receio, né, de poder me prejudicar de alguma forma. Mas eu conversei com os meus chefes, conversei com, né, a chefia da plateia. E aí eles autorizaram, então, meus pais a participarem dos programas que tinham plateia, né? E assim a gente fez. Então, meus pais chegaram no mesmo horário que a plateia chegava, esperava lá no Espera Público, né? Não tive e nem pretendi ter nenhum acesso privado a eles. Eu acho que não haveria o porquê disso, né? Então, eles ficaram na plateia e conseguiram assistir. E eu lembro, né, a primeira vez que eu os vi na plateia. O olhar deles era um olhar vidrado, sabe? É como que eles quase não piscassem, porque tudo era muito incrível. Meu pai e minha mãe moraram sempre numa cidade muito pequena, vieram de uma família, de uma história muito simples. Então, estar no SBT, né? O filho deles trabalhar lá e eles poderem participar de gravação, para mim, eu acho que foi um marco muito grande, né? De conseguir possibilitar isso para eles. Sentimento de dever cumprido, assim, né? Você tinha um sonho, você conseguiu realizar, né? E um sonho realizado por você acaba realizando o sonho deles, né? Porque isso daí é uma continuação, né? Eu já prestei serviço, né, pro SBT, a Egli trabalhou por 8 anos lá. E, cara, emissora que tem mais alma mesmo, sabe? Ela tem uma alma, uma energia muito diferente de todas as outras emissoras. Eu falo com propriedade, porque eu trabalhei na maioria das grandes emissoras e tem uma coisa especial lá, né? A gente sente esse calor humano, né? Agora, não tenho consciência de como está, mas até o Silvio Santos, quando ele estava vivo, isso era muito presente, muito forte nos corredores, né? Não é exclusivo de um setor ou de outro, né?
tudo, entendeu? Então, é uma coisa de se admirar mesmo, e é muito legal quando a gente percebe que essas conexões são criadas dentro de casa, fez parte da tua formação, né? Então é uma memória tão gostosa que trouxe essa realização para você, que acho que não tem preço, né? É muito legal mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você pensa em... Você pensou, na verdade, durante o seu trajeto na TV... vivenciando alguma experiência, alguma coisa que você tenha vivenciado durante a sua carreira e fez você despertar alguma coisa que você pudesse utilizar dentro da sua profissão agora? Alguma coisa que você correlacionou e você falou... Cara, eu tenho um caminho, um propósito aqui que você tenha identificado lá. Você tinha muito contato com pessoas, né? Uhum. Então, acredito que você também ouvia bastante histórias. Eu acho que o Andrei, ele já era um pouco psicólogo. Então, essa era a minha dúvida. Eu acho. É muito fácil, né? Conversar com você. Você é um cara que conversa muito bem, que fala muito bem. Então, a gente se sente muito à vontade. Então, eu acredito que você estava sem poder exercer, claro, né? Profissionalmente. Mas eu queria saber o que te despertou, sabe? Lá que você falou, cara, eu tô mesmo no caminho certo, entendeu? O que essa vivência do SBT te ajudou na tua carreira de hoje? Não, pode falar. É que eu ia falar que quando o Diego falou isso, me veio um filme, eu sentado, olhando você com seus livros e você assim, por que Freud? Nananana, já contando o que você estava aprendendo ali. Então, isso me voltou um filme na minha cabeça. Que bom, a pergunta foi boa, então. Olha, eu acho que ter o contato, né, com várias pessoas... em diferentes posições dentro de uma empresa, com diferentes condições financeiras, histórias também, me fez pensar no seguinte: a escuta é algo primordial na psicologia. Saber escutar. E o que é saber escutar? É não interferir naquilo que o outro está sentindo, que o outro está trazendo. A minha história de vida não implica em nada no sofrimento do outro, né? Então, é conseguir se despir disso que a gente tem como um pré-conceito, né? Aquilo que a gente faz como um julgamento ali imediato de uma situação, né? Mas fulano tá fazendo muito drama. Mas eu no seu lugar faria de forma diferente, né? Bom, uma outra pessoa na minha posição não é o Andrei, não tem a minha história, não tem a minha vivência. Obviamente que o desfecho daquela história não será a mesma. Não sente como você sente. Não sente como eu sinto, exatamente. Uhum. Então, o que foi me preparando ao longo do SBT foi essa escuta, né? Conseguir ouvir todo mundo, sem julgamento, né? Conseguir... durante, né, o meu trabalho, porque eu trabalhei com muita pessoa, né? O meu departamento ali trabalhava com muitas pessoas. Uma rotatividade grande, né? Muito grande, por dia, assim, né, uma turma que entrava e nos tempos em que a gente estendia muito, né? A carga horária, então a gente entrava 7, 8 horas da manhã e até 10, 11 horas da noite, passando às vezes por 3 programas num dia só. E isso me possibilitou, então, ver várias pessoas, né? Várias experiências, vários desejos. Eu vi muitas coisas dentro do SBT, né? Coisas que me marcaram muito, né? Coisas que me chamaram a atenção. Falar, opa, eu acho que aqui tem algo que... não deveria ser assim, né? Experiências também. Mas é lógico que cada pessoa que está lá dentro também está realizando o seu sonho, né? E alguns topam qualquer coisa. Que aí eu acho que não é muito o caminho, sabe? Tá. Por exemplo, uma coisa que meu pai sempre falou. Toda vez que eu saía de casa, quando eu ia à escola, eu era bem pequenininho, sabe? Eu lembro disso, eu tenho uma memória muito boa com os meus pais. Meu pai sempre falava assim, respeita para ser respeitado. E nunca faça da cabeça do outro degrau para você subir na vida, né? Então, vai
cresça, aprenda com o que você consegue, com as suas pernas. Não precisa puxar tapete de ninguém, não precisa derrubar ninguém, não precisa usar o outro para conseguir chegar onde é que você quer. E isso é uma coisa muito louca, porque na minha vida, quando eu saí de Horizontina, eu fui morar em Florianópolis para ser assistente de protético. Você sabe o que é assistente de protético? Odontologia? Isso. Tá. Que prepara, né, toda a parte de auxiliar de dentistas, né, de odontologia. Então, eu era assistente de protético. E em Florianópolis, uma coisa começou a acontecer atrás da outra. E quando eu me dei por conta, eu já estava dentro do SBT. Né? Eu fui conhecendo pessoas em todos os lugares que eu trabalhei. Fui fazendo uma rede de contato. E essa rede foi me levando para São Paulo, foi me levando para o SBT. Então, eu não, jamais, né? Isso nem passou pela minha cabeça, mas eu também não pisei em ninguém. Eu não precisei puxar o tapete de ninguém. Eu nunca desejei estar na posição de outra pessoa. Eu tenho chefes do SBT, né? No SBT eu fiquei no SBT 11 anos. Então, eu tive alguns chefes no SBT. E a maioria, eu sou amigo deles. Né? Eu não estou mais no SBT, esses também não estão mais, foram para outras emissoras. E nós continuamos amigos até hoje, sabe? De se visitar, ir na casa, conversar pelas redes sociais. Então, acho que isso é uma prova de que quando a gente sabe o nosso desejo, né? Conhece o nosso desejo, o nosso objetivo, você vai conseguir. Não, sensacional. E você age com integridade, né? Se você age com integridade, nada pode te abalar. É isso. O princípio é muito forte, né? A gente vê, ouvindo você, que você traz mesmo isso como um legado de vida, né? Então, acho que ouvir é o teu maior dom e traduzir, às vezes, aquela confusão que as pessoas têm, né? Eu costumo dizer que acho que o trabalho de psicólogo é assim, a gente dá um emaranhado de linha toda embaraçada, assim, para vocês, e vocês esticam ela na nossa frente e faz a gente enxergar cada etapa e coloca a gente para pensar, sem tomar decisões pra gente, mas o que faz mais sentido dentro desse monte de coisa que você me trouxe, né? E é isso, é a escuta, a habilidade da escuta, de identificação disso tudo. E foi muito isso que você aplicou com a Egli, e eu acompanhei a mudança, assim, de perto, né? E foi muito rápida a mudança, sabe? Você tratou questões muito pessoais dela, que tiveram grandes impactos na vida dela, com uma leveza que ela teve tranquilidade de raciocinar, pensar e se colocar no lugar dela e no lugar que ela queria ocupar, né? E aí a gente entra até num tema legal, que é justamente a pessoa que sai ali do CLT para empreender. Porque a Egli tinha, foi né? rápido, mas não foi fácil. Não, nunca é fácil, né? Acho que nunca é fácil. A terapia, para você fazer, você tem que se entregar de corpo e alma. E assim, uma coisa que o Andrei me ensinou é ter responsabilidade com você mesmo. Então, o horário da terapia é esse, você vai fazer esse horário. E quando ele me falou isso, eu falei, caramba, eu não tenho tempo para mim mesma. Eu tenho que ter um tempo pra mim mesma. E aí, eu lembro... Isso mudou completamente na minha cabeça, virou uma chave assim, e eu falei, peraí. Eu lembro, tudo errado. É engraçado porque eu tenho várias lembranças disso, porque isso foi uma coisa muito legal. A Egli podia estar fazendo o que fosse, assim. Deu o horário da terapia dela, eu lembro que tocava o alarme dela, ela soltava. E assim, eu nunca vi ela fazendo isso por outras coisas, tá? Ela sempre começa e ela quer terminar. No entanto que às vezes ela tá pensando, tá no celular alguma coisa, eu converso com ela, nem me responde. Entendeu? De tão focada que ela tá. E você foi uma prioridade que ela soltava o que ela estava fazendo, falando, agora eu vou me dar o direito de fazer a minha terapia, entendeu? Era muito legal de ver isso e ela trouxe muito disso para a vida dela. E aí a gente entrou na parte de empreender, né? Que foi uma saída... eu saí 6 meses, um ano antes que você, né? Tive essa virada de chave, fiz terapia também, né, para isso, mas as minhas questões, eu tinha muitas outras questões em volta, então não foi um foco principal, talvez, da minha terapia, mas teve ali a sua importância, e logo em seguida ela veio trabalhando isso, 1 ano, né? Dois anos para sair, porque tínhamos essa vontade, a gente já
tinha tentado antes, né? Empreender junto não é fácil. Empreender com o marido não é fácil. Não é Mas quando sim, você gente. encontra Pula que tá quentinho. o ponto de equilíbrio, dá tudo certo. O ponto de equilíbrio, é isso. É o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. O lugar de fala de cada um. Tem inteligência emocional. E saber ouvir, é muito o que ele falou. E a gente entra aqui agora num assunto de empreendedorismo e saúde mental. E eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre a NR1. Né? Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Primeira coisa, você acha que essa decisão... Quais são os riscos de tomar essa decisão de empreender? Porque, às vezes, as pessoas têm dois caminhos. Eu vou falar por mim. Tá? Tem aquele comodismo teu do CLT, sabe? Que é muito histórico isso. Então, eu tinha aquele conforto, tá? Que o CLT trazia, que depois eu vi que, na verdade, era uma coisa mais um achismo meu do que, de fato, uma coisa segura, tá? Mas durante o tempo, nossa, foi muito importante para mim. Eu utilizei disso para estruturar a minha empresa, né? De maneira correta. Então, você tem esse lado desse conforto do CLT e você tem um lado de uma aventura que você tá pulando num lago que você não sabe se dá pé ou se não dá para você, entendeu? Então, qual o risco de fazer isso não planejado? Na saúde mental da pessoa. Na saúde mental da pessoa. Porque eu vejo que eu tive que abrir mão de várias crenças e me importar pouco... Aliás, me importar menos com a opinião das pessoas, entendeu? Para de fato me encontrar. Por muitas vezes eu me questionava se o meu perfil, de quem eu era, né, e quem eu sou, iria dar certo empreendendo. Pelo tanto de coisas que eu ouvia dentro de uma empresa. Então, qual que você acha do risco que tem da falta de planejamento dessa transição? Tá. Te ouvindo, eu vou tentar desmembrar um pouquinho. Tá me diagnosticando já, gente. Eu vou sair daqui laudado. Para conseguir atender, né, em resposta. Mas, primeiro, nós temos na história, né, do Brasil, enquanto trabalho, né, nós temos na história de que o CLT é algo seguro. Então, se a gente puxar, né, em conversa com os nossos pais, nossos avós, eles têm esse pensamento de que você pode crescer, óbvio, e eu acho que todo mundo busca isso, né, um crescimento dentro da mesma empresa. Então, você entra em um cargo inicial e ao longo, né, da sua jornada, da sua experiência, dos seus estudos, você vai indo para outras áreas dessa empresa, mas CLT, certo? Não é muito da nossa cultura brasileira ser autônomo. Acho que agora está mudando, né? Mas até um tempo atrás. Sim. Né? Era um pensamento mais de CLT mesmo. Hoje, com a possibilidade de você empreender, ser autônomo, construir a sua empresa, né? Isso vem mudando. Esse é um ponto, né? A questão da história. O outro ponto o medo sempre vai existir, porque é algo novo, né? O medo, até certa medida, ele te protege. Ele protege a sua vida. Mas ele não pode impedir que você avance. Ele não pode impedir que você evolua. Né? Então, medo, ansiedade, isso sempre vai existir. A ansiedade é um sentimento, um afeto inato do organismo. A gente vai sentir isso. Só que qual que é a diferença de algo que é natural, esperado, para algo que entra no campo de um transtorno? A magnitude. Se aquilo for te impactar a vida, se for te impedir de você conseguir evoluir, né, em todos os sentidos, aí sim a gente precisa olhar com um profissional. Né? O outro ponto que você trouxe que me chama muita atenção. Você falou o seguinte: você não acreditava que você poderia empreender porque no lugar que você estava, alguém ou algumas pessoas falavam algo de você. Exato. Né? Então, porque eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre falei muito, entendeu? Então, isso daí, em alguns momentos, foi colocado em questão, assim, sabe? Então, eu tinha... Cara, eu sou o cara que faço as brincadeiras e tudo mais. Eu sou a pessoa que une as pessoas, entendeu? E
talvez naquele ambiente era mais cada um por si, tinha que fazer o teu e só, entendeu? Então era justamente por isso que eu não acreditava, que eu me questionava. Sim. Tem um ditado, né, que fala o seguinte: quando você quer que algo dê certo, não conte pra ninguém, né? Por quê? Todo mundo gosta e espera um futuro melhor, certo? Sim. Mas nem todos conseguem bancar o desejo. Quando eu não consigo bancar meu desejo e eu vejo que o meu coleguinha ao lado está bancando o desejo dele, isso desperta em mim muitas emoções, né? E uma das emoções que pode despertar é uma tentativa de atrapalhar. Entende? Um medo de... Bom, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ter essa coragem, esse ímpeto, né? Então, o outro que consegue me incomoda. Entendi. Tá vendo? Eu falo pra você, Diego. Pra eu não falar. Fica de bico fechado. Fica quietinho. Exatamente. Eu falo sempre. Não, eu sou um pouco emocionado às vezes. Mas é genial. E eu acho que Genial isso. para evitar comentários, sabe? Lógico que diante desse cenário a gente pode pensar num ponto de vista da saúde mental, na qual eu estou, né, dentro. A gente pode pensar num outro aspecto mais espiritual, que aí esse conhecimento eu não tenho, mas é um conhecimento válido também. E outros aspectos, né, que podem se juntar a isso. Então, o que eu diria? Se você tem um desejo, se quer realizar um sonho de empreender, não é fácil, né? Lógico que a gente não pode agir por impulso, né? O impulso, ele pode te atrapalhar. É importante a gente ter um planejamento, né? Organizar, preparar bem o terreno, para você conseguir subir essa edificação. E você vai, né, trabalhando a prática, você vai entendendo o que dá certo, o que não dá certo. Às vezes a gente imagina uma coisa que no momento lá de empreender não é muito por esse caminho. Pedir ajuda é muito importante também, né? Sempre que possível, pedir uma ajuda para montar as coisas de uma maneira que vai se frutificar, né, ao longo do tempo. O medo, vergonha, acredito que podem ser o que mais atrapalha. Legal, muito bom. Ótimo. Então, basicamente, o empreendedor é a pessoa que está prestes a tomar essa decisão, né? Quanto mais preparada ela tiver, menos ela vai sofrer, mais amparada ela tiver. Mas eu acredito também que o ponto de ruptura disso, né? Falando por mim novamente, o dia que eu saí da Record e o dia que eu acompanhei a Egli saindo do SBT, foram momentos que, por mais certo que você esteja de que você está fazendo, não é uma ruptura simples, né? Ele vai doer. Entendeu? Porque você tem uma história, você criou raízes lá, né? Vínculos. Amizades. É importante a gente deixar isso também explícito, que não é que vai ser fácil. Você pode construir uma base mais sólida, né? Para suportar isso melhor, de uma forma melhor. Mas a ruptura, de fato, ela existe, né? E quando você tem uma rotina que você quebra ela para tomar um novo rumo, eu, pelo menos, durante um tempo, ainda pensava naquela rotina. Então, agora eu não acordo mais tal horas para pegar o carro para ir para lá. E isso já estava enraizado em mim. E aí, às vezes, eu ia vir para cá, do nada eu já estava com o carro indo lá para a Avenida do Estado, sentido SBT. É verdade. E aí eu me pegava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? DW, sabe? Então eu acho que isso, quanto mais tempo a gente fica num lugar, mais vai se enraizando crenças e coisas, e até fisicamente assim, porque o nosso organismo, ele tem uma memória muscular também. E aí, quando eu tava ali no meu inconsciente, ouvindo uma música, já tava mudando de caminho, indo pro SBT. E eu, meu Deus, onde eu tô indo, sabe? E isso aconteceu algumas vezes comigo, até me habituar, de fato, que eu não tava mais lá. Eu acho que foi Eu acho que isso também monta um processo de luto, né, Egli? O luto, ele é um fenômeno que a nossa psique necessita para se readaptar a uma nova realidade. Então, imagina assim, vamos supor que a minha mão é um objeto. A nossa psique, ela tem energias, né, que são atenção, afeto,
desejo, né? Então essas energias, elas vão cobrindo esses objetos. Quando um objeto sai, emprego, relacionamento, status social ou, né, uma pessoa mesmo, quando esse objeto sai, a nossa psique ela continua enviando para esse lugar onde é que estava esse objeto essas energias, né? A energia psíquica que eu estou falando. Quando esse objeto sai, o nosso cérebro ele demora para entender que aquele objeto não está mais ali ou que aquele objeto não existe mais. Então, o processo do luto é um tempo que a gente não consegue descrever, pelo menos a psicologia, né? A psicologia, ela entende que o luto, cada um vai vivenciar o seu tempo, né? A psiquiatria estabelece uma quantidade de dias, né, que eles entendem adequado. Se eu não me engano, são 15 dias que a psiquiatria reconhece o luto, para a sua psique se readaptar a uma nova realidade. Não é fácil sair de um lugar onde você já estava habituado há muitos anos, onde você tinha um vínculo muito forte, você fez amizades, você teve desejos lá dentro, né? Então, quando a gente sai desse lugar, o tempo que a psique leva para conseguir se adaptar à nova realidade, no seu caso, ADW, é esperado que você iria para um outro caminho, né? Tipo, em vez de vir para DW, volta lá para o SBT, né? Chega algum momento que dá o start, fala, opa, isso não me pertence mais. Agora meu caminho é para o outro lugar. Que louco isso, né? Muito legal. É muito interessante. É muito legal como você consegue deixar tangível uma coisa intangível com a sua explicação. E é por isso que eu fica gosto... visível, exatamente. É por isso que eu gosto do Andrei, porque ele consegue exemplificar uma coisa que não existe. Não existe, assim, não é visível a olho nu, né? E aí você consegue trazer de forma que a gente consegue enxergar melhor. Com exemplos, legal, né? Fica fácil o entendimento. Sim, isso, né? É muito bom. Para mim, durante o meu processo inteiro de terapia, conforme ele vinha trazendo essas partes para essa área visual, eu conseguia entender. E aí eu falava, caramba, é isso. E aí, durante o nosso processo, ele trouxe várias analogias, vários tipos de igual como ele explicou agora, várias outras questões, né? E aí isso fazia com que eu visualizasse uma coisa e falava, então é isso. E até hoje eu ainda lembro de alguma coisa e falo, o Andrei já falou disso, sobre isso. Mas antes da gente ir para o próximo tema, eu queria comentar, né, algo que vocês falaram que é lógico que enquanto psicólogo é muito gostoso e satisfatório ouvir, né, de um reconhecimento do meu trabalho, porque o psicólogo ele trabalha sozinho, ele não tem plateia, né, é só ele e o paciente. Então agradeço muito pelo reconhecimento, mas antes disso, né, nós temos um ponto que é muito importante olhar e falar um pouquinho, né? Lógico que isso seria um tema para um podcast inteiro, mas é um fenômeno que acontece com alguns pacientes, não são todos, que o Antônio Quinet, que é um psicólogo e psicanalista carioca, né, o qual eu gosto muito, que ele vai falar sobre o dispositivo analítico. O que seria isso? Alguns pacientes conseguem produzir isso, né, que é um dispositivo analítico que é introduzido na própria psique. O processo da análise da terapia vai produzindo um efeito neste paciente, o qual, ao longo prazo, vai produzir efeitos na vida do paciente. Então, não adiantaria nada, né, a Egli estar sentada na frente do Freud, por exemplo, que para mim, né, é um autor, uma referência muito grande. Não adiantaria nada ela estar sentada na frente do Freud, fazendo análise com o Freud, se o dispositivo analítico não tivesse sido introduzido nela mesma, né? Se ela não conseguisse produzir nela mesma, entende? A terapia... É lógico que o profissional que vai atender, ele precisa de dedicação o resto da vida. A gente não para de estudar, como tantas outras profissões, né? Mas especificamente da psicologia, a gente não para de estudar, né? A gente precisa entender o sofrimento humano constantemente. Então, o estudo é ao longo da vida. Mas o paciente, ele é a principal peça desse trabalho.
enquanto o paciente não conseguir se abrir de fato, não conseguir ele mesmo se ouvir, né? E falar, opa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Olha o caminho que eu estou escolhendo para mim mesmo. Porque quando o paciente chega no consultório, né, com muita frequência, os pacientes apontam. Ah, eu estou assim porque fulano, porque ciclano, porque né? Então, quando a gente vai mudando isso e o paciente fala, mas por que eu autorizei que o fulano fizesse isso comigo? Por que eu escolhi continuar nesse lugar, né? Nessa posição, nesse caminho? Por que eu escolhi continuar com essa pessoa? Por que eu escolhi isso para minha vida? Né? Eu entendo que a psicologia, enquanto ciência e profissão, ela vai buscar, né, para o seu paciente a felicidade e a responsabilidade. Então, a felicidade é óbvio, né? O paciente procura um psicólogo quando ele se encontra em um sofrimento. Ninguém vai ao psicólogo falar que tá feliz da vida. Tá muito feliz, né? Tô muito feliz, minha vida tá incrível, não tenho nenhum problema. Que ótimo, então você não precisa do meu trabalho. Né? Então, o paciente, quando busca o psicólogo, ele está em sofrimento. E aí entra todo esse trabalho de a gente buscar a felicidade do paciente, a gente buscar a responsabilidade desse paciente e a autonomia dele. Ele precisa ser autônomo, inclusive da terapia. Então, o psicólogo ele vai trabalhando com o paciente, a autonomia dele, para ele não precisar mais do meu serviço. Entende? Entendi. E eu acredito que isso faz parte do quão a pessoa está disposta a ser sincera e honesta com ela mesma. Sim. Porque a terapia é você se despir de tudo e a pessoa ela tem que conhecer o teu melhor e o teu pior lado. Uhum. Porque só assim, só você expondo as dores que você vai curar as dores, né? Então, às vezes as pessoas também têm essa visão, eu não vou me abrir com o psicólogo e tudo mais, mas quando você cria essa consciência de que é importante você tirar todas as suas crenças e colocar em jogo as suas atitudes ali, né? Para você tem que estar disposto à mudança. Você está buscando uma outra opinião, né? Você está buscando uma outra análise daquilo que você está passando. Então, se você não tiver de coração aberto ali e não está sendo sincero, eu acredito que seja muito mais difícil, né? Essa mudança e leve muito mais tempo também, que é justamente esse dispositivo de análise, que é uma coisa que não é fácil de fazer. Talvez não seja na primeira vez que você no teu primeiro terapeuta, enfim, né? Mas que é importante ser com um profissional e com uma pessoa de confiança, que você sinta que você tem um lugar seguro ali para se expor, né? De uma forma que talvez nem as pessoas da sua família mais próximas conheçam você. E eu acho que o grande trabalho é também dessa pessoa de entender isso daí. E você consegue identificar, Andrei, um padrão psicológico, talvez, em empreendedores? Ou é muito diverso isso? Tem um padrão, sim. E eu acho que aí, para te responder, eu vou tentar buscar um pouco a NR1, né? Que vai cuidar da saúde mental, vai olhar para esse lugar. Hoje a gente vive em um mundo, numa era digital. Então, a gente pega o celular, acessa nossas redes sociais, né? E a gente encontra muitos posts ali. E tem uma tendência, né, a um tipo de propaganda que vai induzindo as pessoas a achar que o dinheiro vem de uma forma simples e fácil. Né? E esses mesmos comunicadores, né, digamos assim, eles vão falando que enquanto você dorme, o seu inimigo trabalha. Realmente tem muita coisa assim na internet. Então, o tempo inteiro. O dinheiro precisa ser muito árduo, vai te demandar muito, é muito esforço, né, para você atingir um objetivo X. Né? Lógico que dinheiro não cai do céu, a gente sabe disso, né? Mas esse lugar de enquanto você dorme e o seu inimigo trabalha é um discurso capitalista. É um discurso que vai te produzir um efeito de máquina,
né? Trabalhar e não olhar para a sua saúde física, não olhar para a sua saúde mental, para não olhar para o seu descanso. Eu tenho que viver para o trabalho. Então, veja, eu sou uma pessoa digna, eu sou uma pessoa honrosa em detrimento daquilo que eu produzi na minha vida financeiro. Né? E não é por aí. A gente sabe, né, com muita frequência a gente ouve de pessoas que têm muito dinheiro, né, tem uma empresa muito grande ou um poder aquisitivo muito grande, mas quando a gente fala de caráter, a pessoa deixa a desejar. Em outro lado, pessoas muito simples, né, de regiões muito simples, que têm o seu valor muito alto. Né? Na nossa reunião eu fiz uma comparação entre preço e valor. Né? Sim. O trabalho de todos nós tem um preço. Sim. Né? Porque a gente vai ali de acordo com uma tabela, no meu caso, né? Uma tabela que o Conselho Federal de Psicologia ele aponta, não é nada obrigatório, mas ele aponta como adequado, então teria uma faixa inicial, uma faixa média e uma faixa mais elevada, né? Do que o Conselho Federal de Psicologia entende que seria essa tabela de honorários. Isso é um preço. Um preço. Mas o valor do meu trabalho. Valor é outra coisa. Sim. O valor é a minha dedicação, é o meu esforço, é o tempo que eu demandei nesse desejo, né? Ao longo do meu processo de graduação, eu perdi alguns amigos. E perdi porque o vínculo foi se esfriando, sabe? Não que eram pessoas que não são merecedoras de estar ao meu lado. Não. Né? Eu acho que a nossa fase da vida passou. Né? São pessoas que eu tenho muito carinho e eu sei que esses amigos têm carinho por mim também. Mas são pessoas que se distanciaram. Por quê? Porque no final de semana, onde a gente se encontraria, né? Porque durante a semana eu estudava e trabalhava, final de semana que a gente iria se encontrar, eu escolhi ficar em casa estudando. Eu escolhi isso. Então, quando a gente pensa assim do cansaço, né? É lógico que me cansava muito. Mas eu sabia que o meu trabalho teria um valor. Entende? Eu trabalho com a psique humana, com a saúde mental. Então, eu me sinto assim, de quando eu tô ali no consultório com o paciente, é como se fosse um bloco cirúrgico. O paciente ele tá totalmente aberto para mim, totalmente exposto com as suas maiores vulnerabilidades. Eu preciso saber ter um bom manejo, eu preciso saber ter uma boa escuta, eu preciso promover ao paciente esse dispositivo analítico para que ele consiga encontrar o melhor caminho para ele mesmo, para que ele não seja dependente de mim, né? Que eu não seja alguém que ele vai sair lá, digamos, do pai, da mãe dele, né? De dependência e agora se tornou dependente do psicólogo. Vai ser seu vizinho. Do namorado ou da namorada, né? Então eu acho que esse é o valor. O valor do meu trabalho, para mim, é muito alto. Né? O preço que eu cobro aí é diferente. Exatamente. E você, qual que é a importância para você dessa sintonia entre o empreendedor e o colaborador? Hoje a gente tem graças a Deus, um olhar mais preocupante para a saúde mental, né? De todos. Acho que no modo geral, essa é uma questão que vem muito presente, inclusive muito mais presente nos jovens também, né? Porque a vinda da tecnologia e tudo mais é uma coisa que tá tendo impacto, né, direto na personalidade das pessoas, no cotidiano e tudo mais. Qual que é para você a maior importância dessa sintonia entre o empreendedor e o colaborador? Eu acho que antigamente as posições eram muito verticais, né? Era o chefe e o empregado, né? O funcionário. Quando a gente muda a nossa perspectiva e traz para as relações mais horizontais, sempre vai ter um gestor de um departamento, né? Sempre vai ter uma pessoa que deveria, né, assim, ter um conhecimento maior, que não vai conseguir fazer tudo. E aí sim tem os seus colaboradores que juntos vão caminhar para um objetivo, né?
juntos, pensando que quando as relações são horizontais, né, o trabalho fica mais fácil, ele fica mais colaborativo, né? Por isso o termo colaborador. Então vamos colaborar, né? Eu tenho um conhecimento aqui, você tem um conhecimento ali, juntos a gente consegue andar por um objetivo. Eu acredito que isso tende a facilitar as relações e a melhorar a qualidade de vida. Assim esperamos, né? O trabalho, ele é tanto com o CLT quanto o empreendedor, tá? Isso serve para os dois. O trabalho é uma forma de você conseguir um dinheiro, né? Conseguir uma estabilidade financeira para você conseguir ter uma vida saudável, né? A gente precisa morar, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa tirar férias, a gente precisa descansar, né? Quando pessoas escolhem ser pais e mães, então precisa ter um planejamento a longo prazo. Que a gente sabe que uma criança demanda muito, né? Roupa, saúde, enfim. Atenção, né? E sem sombra de dúvida. Os cuidados são muito importantes. Mas pensando nisso que demanda dinheiro. Tá. Né? Então, a gente precisa trabalhar, sem sombra de dúvida. Mas o trabalho não deve ser o todo da sua vida. Viu? Isso é válido tanto para empresário como para... colaboradores, mas isso é complicado porque nós como empresários hoje, a gente tem uma dedicação muito grande pelo trabalho e eu me coloco em um lugar às vezes que eu percebo que eu tô sim deixando o meu lado humano de viver, de ir na minha mãe, de ver minha família. Eu cobro bastante isso dela. Essas habilidades humanas de encontrar com as minhas amigas, de ter conversas normais, tranquilas, sem ser só sobre trabalho. Eu tenho um hiperfoco muito grande. Quando eu tô dentro desse hiperfoco, é só aquilo ali que fica martelando na minha cabeça, assim. E você percebe que empresários, em sua maioria, normalmente têm não sei se é um defeito. Eu acho que a gente acaba sentindo um pouco de culpa quando a gente descansa. É isso. Falou tudo. Sabe? Falou tudo. Então tem Parece que se a gente tá descansando, tem alguma coisa parada. Descanso não é preguiça. São coisas diferentes. A gente pode tatuar isso aí, ó. Né? Eu acho uma boa. Quem anda nos trilhos é trem de ferro. O ser humano não é trem de ferro. Então a gente não pode se cobrar uma produtividade que vai além da nossa capacidade. O descanso, ele é merecido, ele é necessário. A gente sabe muito bem que do ponto de vista fisiológico, o nosso corpo, ele precisa de descanso. Né? Um bom descanso, uma boa qualidade de vida, isso vai melhorar a nossa imunidade, o nosso desempenho, a nossa memória. Quando um corpo fica muito cansado, né, ele começa a dar sinais. E aí todo aquele dinheiro é um paradoxo, né? Você vai gastar. Todo o dinheiro que você conquistou trabalhando muito, a longo prazo você vai dispensar por conta da sua saúde. E eu acho que a internet é muito culpada nisso mesmo, porque a gente assiste muita coisa, a gente consome muito conteúdo e às vezes esse conteúdo ele tem aquele tom que você trouxe agora há pouco de você não pode descansar, você tem que trabalhar porque senão o seu concorrente vai estar vendendo e você não. E aí isso entra na nossa psique e faz com que a gente fique, meu Deus do céu, eu não posso descansar. Sim. E aí você traz aquela culpa, né? Exatamente. O que você acha justamente dessa comparação que a internet traz pra gente? Porque são muitas informações, é muito fácil você se sentir muito inferior, né? Por não estar fazendo alguma coisa, ou por exemplo, estar descansando em um final de semana, né? E aí você tem esse efeito comparativo. Então, qual é o impacto disso hoje, Andrei? Você sabe que a Associação de Psiquiatria Americana e outras associações de psiquiatria e psicologia também estão olhando para esse fenômeno das redes sociais, né? E estão pensando juntos em novas possibilidades de novos transtornos mentais. À medida que, quando você acessa a sua rede social, você vê que o outro, né, tem uma vida que
a tua não tá tão parecida, equivalente, a empresa do outro tá melhor do que a sua. E isso vai te trazendo muitas coisas, entre elas frustração, né? Bom, dito isso, as redes sociais você consome muito conteúdo. E na grande maioria, conteúdos ruins. Né? É um reforçamento. Né? Aquilo ali tá chato, você vai pro outro, aí você vê uma outra coisinha que é um restaurante, um carro, um apartamento. E isso tudo, né? Você vai entrando numa onda de consumo de quer mais. Mas eu nunca tô satisfeito com o que eu tenho hoje. Né? Então, acho que isso é uma questão também de você conseguir se satisfazer com o que você já conquistou. Validar o que você conquistou, sem sombra de dúvida. Quem vai te validar? Né? Quem vai olhar para suas conquistas e falar, nossa, que incrível isso que você conseguiu? No dia a dia, a gente se depara muito mais com críticas do que com elogios. E por que você também entra nisso? Por que você também se critica? Né? Por que você não valida o que você já tem, que você já conquistou? Realmente, é isso. A gente acaba passando por cima. E qual é o próximo passo? E a comemoração que a gente deixou de fazer pelo que a gente conquistou? A gente normaliza muito as coisas, né? Isso, a gente vai normalizando. Às vezes a gente tem... a gente vive tanto numa bolha, né? E que a gente normaliza essas conquistas e acha que a gente está fazendo o mínimo ali. Ou apenas o que a gente deveria. Entende? Então a gente se coloca nesse lugar, né? E é importante a gente tomar consciência do que está sendo construído, do que foi construído, né? Olhar um pouco para trás também, qual que foi a nossa trajetória para chegar até aqui, quais foram as decisões difíceis e fortes que você teve que tomar, né? Para você se transformar nessa pessoa que hoje está conseguindo exercer o que de fato ela tem de propósito de vida, né? Eu acho que é um exercício muito bom que fica para todos que estão assistindo a gente, fazer isso daí, essa reconexão entre o que eu já construí, o que eu já passei na minha vida, o que eu tenho hoje e o que eu quero chegar, né? Então, ter isso como objetivo e não como um único caminho, porque já somos vencedores, né? Então, o fato de você ter coragem para tomar qualquer mudança na tua vida, seja uma mudança de carreira, eu trabalho com uma coisa, eu vou fazer outra, seja sair do CLT para ir para o empreendedorismo, qualquer mudança, né? Exato. Então, a gente ter essa consciência de que exige uma força e a gente tem que valorizar essa força para a gente se reconhecer, né? Bom, isso é muito importante. Eu tenho muitas perguntas para fazer aqui ainda, milhões de coisas, mas a gente já tá com o tempo um pouquinho apertado. Mas mesmo assim, eu ainda quero falar um pouquinho... Caramba, passou muito rápido. Né? Eu ainda quero falar um pouquinho sobre posicionamento. Porque as pessoas hoje, elas agem na internet por efeito manada. Então, a gente vê um post como, por exemplo, você citou ali, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Isso traz esse sentimento para as pessoas. E porque são posts que as pessoas olham e são posts fáceis de replicar. Então, ao invés da pessoa construir o posicionamento dela, na verdade dela, ela vai lá ver um post com uma frase motivacional que vai acabar com a estrutura psicológica dos outros, replica isso na rede social dela e acha que tá lindo, que tá tudo bem e mais pessoas são afetadas por aquilo. E isso acontece muito, esse efeito manada na internet. Uhum. E aqui na DW a gente trabalha de uma forma onde a gente constrói posicionamento. E eu queria chegar a esse lugar. Porque, assim, o posicionamento na internet, ele também pode ser saudável. Uhum. Desde que você trabalhe a sua própria verdade. E não fique ali copiando o coleguinha alheio, que não tem nada a ver, de repente, com o que você quer transmitir ali naquele momento. E a gente nem sabe se é verdade, né? Exatamente. A gente nem sabe de onde veio aquela frase. ChatGPT, travessão. Exatamente. Tem muita coisa na internet que é complicado, dói o olho de ver, assim. E quando a gente fala de posicionamento, eu enxergo hoje que mais pessoas como você, que são pessoas que têm material para ser dito, que têm um material educativo, inclusive, para passar para as pessoas essa verdade, as suas características, a sua vida, a sua história, de forma que você ajude os outros, essas pessoas precisam vir mais para frente das telas, precisam falar mais. Concordo plenamente. Eu sinto muita falta de profissionais da saúde mental falando sobre saúde mental, né?
Nós temos um meme, um meme dentro da psicologia. Eu acho que isso também serve um pouco para psiquiatria, embora com um certo de ressalvas, porque o psiquiatra é um médico também, né? Então, mas a psicologia eu acho que cai como uma luva. A gente costuma dizer assim, ó, se você tá com dor no dente, se você acordou hoje com uma dor no dente, para onde você vai? Dentista. Tá. Você tá andando com o seu carro, você escutou um barulho estranho ali, né, no seu carro, talvez alguma falha. Para onde você vai? Mecânico. Você quer cortar o seu cabelo, para onde você vai? Cabeleireiro. A Egli em casa. Eu tenho algumas franja, ferramenta e tesoura. Eu tenho algumas habilidades. Enfim, Bom, se você deseja, então, ter uma gestação, né? Quem que você vai buscar? Um médico obstetra, né? Se você sente que você não está enxergando direito, né? Você não consigo focar ou né, a visão está embaçada, você vai procurar um oftalmologista. Quando você está em sofrimento mental, as pessoas vão pro bar, elas vão pro amigo, elas vão pra religião, elas tentam 1 milhão de coachings, de cursos de autoajuda, livros de autoajuda. Quando a casa já está explodindo, aí vai ao psicólogo, né? E por que se dá isso? Porque a história da psicologia, ao longo dos anos, é um conhecimento que foi migrando. O primeiro conhecimento da psicologia estava na religião. Então eram os padres da época que tinham o conhecimento da mente humana. Depois migrou para a filosofia. Então era a filosofia que tinha o conhecimento da alma humana. Depois foi para a medicina. Só que a psique, você não consegue mensurar com um exame, né? Um exame de sangue, um exame com ressonância magnética, né? Você não consegue. Então, bom, já que a medicina, a psicologia não é orgânico, né? Digamos assim, com muitas aspas, então não faz parte do conhecimento da medicina. Então, para onde vai esse conhecimento? Da psicologia. Então você observa que ao longo dos anos a psicologia ela foi quem tem o conhecimento. É o padre, né, o religioso, depois a filosofia, depois a medicina, para daí chegar à psicologia. E hoje a gente observa muito isso na internet. Esse movimento ainda continua. Pessoas que não têm uma qualificação profissional, que estão nesse lugar e que falam coisas X, que até podem recorrer a um livro, a um artigo científico. Artigo científico eu acho bem difícil. Tá? Muito difícil. Um livro, né, de autoajuda que encontrou ali, né, numa banquinha de aeroporto, numa banca de jornal, enfim. Um livro de autoajuda, pegou aquela frase, opa, vou jogar na internet. Joga na internet, alguém se identifica com essa frase e você já é posto como o detentor do saber. Exato. Você tem o saber. Torna daquilo sua verdade, né? Isso. E isso é um grande problema. Quando eu vou às redes sociais buscar um autor, buscar um intelectual, um profissional de área X que eu preciso, eu sempre vou olhar a formação daquele profissional, né? Então, eu preciso cuidar do meu dente, da minha saúde bucal, eu vou procurar um dentista, né? O dentista tem o CRO, Conselho Regional de Odontologia, né? Eu preciso de um médico, o médico tem CRM, Conselho Regional de Medicina. Então, entende-se que aquela pessoa é habilitada naquele conhecimento e reconhecida socialmente a prestar serviços naquela modalidade. Certo? Com o psicólogo, deveria ser da mesma forma, né? Saúde mental, eu acho que agora a nossa sociedade brasileira está caminhando para um lugar de validar mais isso, né? De dar o devido valor à saúde mental. Que bom, a gente está olhando para isso. Mas eu não posso entregar a minha saúde psíquica para qualquer um. Eu não posso recorrer a um profissional que não tem habilitação, que não tem qualificação para fazer um trabalho com a minha psique. Entende? Você não vai deitar na mesa cirúrgica de uma pessoa X.
Exato. Você não vai ficar vulnerável a esse ponto de uma pessoa X. Tá com problema no coração, você vai procurar um mecânico. Você não vai fazer isso. Né? Então, a saúde mental é muito sério. A saúde mental, a gente sabe muito bem que muitas doenças orgânicas, né, elas têm uma raiz psíquica. Elas têm uma raiz mental. Para isso tem um nome, né? Transtornos psicossomáticos. Então, quando a gente não consegue elaborar no campo da palavra, no campo da linguagem, o meu sofrimento, esse sofrimento ele vai tomar uma forma. É a forma no corpo, que vem como um sintoma orgânico. Né? Então, a gente observa muitas doenças orgânicas, né, no nosso corpo que são decorrentes da saúde mental. Muito bom. Eu tenho uma última pergunta para você. Eu tenho umas 10 últimas. Não, eu também. Por mim, a gente ficaria aqui eternamente. Eu acho que a gente vai ter que marcar outro. Vamos marcar Bora. outro podcast. Eu aceito. Foi muito bom. Você trabalhando no meio da televisão, né? Convivendo com artistas, pessoas da mídia, no meio que é a visibilidade que importa, né? Tem muito ego também, a gente sabe disso. Isso te deu de alguma forma, um conhecimento a mais para você lidar com os problemas que a própria internet causa hoje? Qual que foi o peso disso para você entender o que está se passando hoje? Porque eu acredito que até isso na tua carreira foi proposital. Sim. Né? Então, é muito nítido isso, que sua trajetória te levou a isso por um motivo. Eu queria ouvir tua opinião. Com certeza, Diego. Eu acho que essa pergunta é muito importante para a gente entender o contexto atual, né, em que o movimento das redes digitais estão nos levando, as redes sociais, né, estão nos levando, que são o quanto que nós somos capazes de tolerar a crítica. É lógico que assim, existem críticas que ultrapassam um nível muito humano, né? A gente tem que ponderar. Você não precisa concordar com tudo que você vê na internet, e uma crítica eu acho que é importante pelo seu posicionamento, por você conseguir expor ali a sua posição, né, o seu posicionamento, a sua ideia, mas você não pode atacar o outro, você não pode denegrir o outro, você não pode machucar o outro. Isso são coisinhas bobas, né, que não deveria ir por esse caminho. Trabalhando no SBT, né, o que eu observei? Que uma pessoa que está diante das câmeras, que está exposta a um público muito grande e variado, né, a forma que a crítica chega, ou a intensidade, ou a quantidade da crítica, isso abala muito a autoestima, certo? Então, o que eu percebi, assim, os artistas, de um modo geral, ao longo, né, da sua experiência, vai criando uma casca, né? Vai se tornando mais forte em relação às críticas, porque está muito exposto. Se você vê, assim, por exemplo, um Instagram de um apresentador, uma apresentadora famosa, que tem um post, né? Você vê a quantidade de comentários e cliques e compartilhamentos, enfim. Se você for dar atenção para todos os comentários ali, as críticas no caso, né? Se você for dar atenção a tudo que tá ali, levar tudo ao pé da letra como algo de ruim que você está fazendo, você não faz mais nada. Você vive em função daquilo. Exatamente. Então, eu observo que a gente conseguir tolerar a frustração e saber que você não vai agradar todo mundo. Você não precisa agradar todo mundo. Isso é uma ilusão, entende? Eu sei o que eu quero passar enquanto de conhecimento psicológico nas redes sociais. Eu confesso que minhas redes sociais não são tão ativas o quanto deveria ser, mas agora eu me proponho a mudar isso? Mudar isso, né? É evidente. Então, assim, eu sei que quando eu movimentar mais as redes sociais, a crítica vai vir muito grande. Já veio, né? Recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre a neuropsicologia e uma pessoa, né, marcou outra pessoa, né, tipo assim, corre aqui e vê isso daqui,
né? O meu vídeo. E aí, na sequência, essa pessoa perguntava qual era a base científica que eu usava para falar tudo aquilo que eu falei. Bom, eu citei todos os autores. Se você citou na mesa aqui pra gente, imagina, coitado, se arrependeu de perguntar. Porque o Andrei jantou a pessoa. Então, ela, mas da onde que você tirou isso, né? Por favor, citar a base científica. Bom, tem vários, né? A avaliação neuropsicológica é um conhecimento científico que já existe aí há muitos anos e muitos autores pensando. Então, tem todo um processo de validação, normatização, é um processo científico. E eu citei. Coube no comentário. Então, imagina se eu não fosse tolerante à frustração. Imagina se eu não tivesse meus anos aí de psicoterapia, de acompanhamento psicológico. Você não ia se expor mais, Nunca mais postaria um vídeo. E isso acontece com muita gente. O mais importante da internet é ignorar. Tem pessoas que elas estão ali na internet. Saber lidar com isso, com né? muito tempo disponível e pra fazer o mal mesmo, com um olhar maldoso. Então, é saber Pra você ignorar. Que tá com tempo livre na internet, vai empreender. Andrei, queria te agradecer demais, cara. A gente teve uma aula. Obrigada. Aliás, antes disso, passa o seu contato, onde as pessoas te encontram. Eu espero que esse conteúdo ajude muitas pessoas, que mais pessoas busquem profissionais, busquem você para esse direcionamento, porque poucas vezes na minha vida eu vi uma pessoa tão esclarecida, acompanhei tão de perto a mudança que você trouxe. Eu sou muito grato, já te agradeci por isso. A transformação que você trouxe nas nossas vidas, né? Porque eu fui impactado diretamente por isso, por essa confiança que você conseguiu despertar na minha esposa, né? E na nossa família mesmo, essa transformação de nível da nossa família. Você tirou a nossa família de um hábito comum que a gente vê que se repete muitas vezes na sociedade, e você colocou nossa família num lugar de companheirismo, de compreensão, de um pelo outro, sabe? E impactou diretamente a minha pessoa também. Então eu sou muito grato por isso e quero que mais pessoas sejam impactadas por isso também. Então, por favor, deixa seu contato. Bom, as minhas redes sociais, todas elas são da mesma forma, né? Que é @AndreiBranco. Então, meu Instagram, LinkedIn, Facebook, todos eles @AndreiBranco. Andrei com I e branco de cor mesmo, branco, né? Perfeito. E o meu site, que é www.andreibranco.com.br. Perfeito. Foi um prazer. Egli? Andrei, muito obrigada por estar aqui hoje. Foi uma honra ter você aqui. Eu imaginava esse dia, o dia que eu ia ter o meu espaço e que eu ia poder te convidar para esse podcast. Posso abrir só um detalhe aqui? O quê? Para quem não sabe, a Egli, o Andrei trabalhava no SBT e logo depois que ele se formou, pela proximidade deles, o Andrei não podia atender a Egli, né? Por questões éticas e tudo mais. Pois a Egli esperou 5 anos. No meu inconsciente ainda, porque eu não fiquei calculando. Foram 5 anos. Depois de 5 anos, eu senti que eu precisava mudar. E aí, eu lembrei do Andrei. Eu lembro do dia que ela me falou, eu vou falar com o Andrei, porque ele era ótimo, entendeu? Ele estudava, ele era apaixonado por aquilo. Então, a gente tá aqui para passar a verdade, a nossa verdade para vocês. Então, se tem uma coisa que a gente sabe que dá resultado, que a gente sabe que traz aquela confiança, tira aquela dúvida da tua cabeça, que vai te dar um direcionamento claro mesmo e firme, sabe? Para você ter consciência onde você tá pisando e os atos que você tá tomando, para você se questionar se aquilo sim tá certo ou não, ou se você tá apenas passando um pano para você, mentindo para você mesmo. A gente tá aqui, né, de coração aberto, falando que o Andrei é essa pessoa que vai te dar essa direção, tá? Então, eu acho muito importante eu trazer isso, porque sim, é a minha verdade, eu fui impactado por isso, e até por isso eu decidi abrir esse parênteses aqui, porque eu lembrei dessa espera da Egli. Então, muito obrigada por tudo que você me ajudou a trazer para minha vida. Seu trabalho é excepcional.
Também já tive outros terapeutas que não consegui chegar a esse nível onde eu cheguei com você. Então, muito obrigada de coração. Obrigada por ter aceitado vir aqui hoje, tá aqui com a gente. Eu espero que a gente ainda grave muitos conteúdos para que a gente possa utilizar desse seu saber, para que a gente mostre para o mundo tudo isso que é você, que você traz. Então, assim, eu tô muito feliz de participar aí do seu início de postar mais na internet, porque eu quero pegar no seu pé para isso. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Só gratidão que eu tenho para expressar aqui nesse momento. Já tem um monte de gente para indicar ele, para entrevistar ele aqui também. Então, que gravam aqui com a gente. Então, se prepara aí que com certeza vão vir mais episódios e com certeza vocês vão ter mais e mais conteúdos de um cara que tem uma base incrível, um conhecimento incrível e principalmente uma sensibilidade para lidar com cada assunto, né? Então é isso. Muito obrigada. Obrigado. E até o próximo podcast. Episódio. Aê, muito legal, bom. Andrei. Obrigada. Obrigado.